Olá, você é do 7º ano, bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Hoje nós vamos retomar de onde paramos, mas antes gostaria de dizer o seguinte, nessas aulas que eu estou ministrando para vocês aí à distância, onde vocês estão assistindo uma aula gravada, peço que prestem bastante atenção às peças que estão sendo utilizadas, aos componentes, ao nome de cada um deles, para quando voltarmos, nós temos ali um parâmetro já. Essa parte que vocês estão tendo, nós teríamos ali, literalmente, na teoria, para que vocês pudessem acompanhar cada um dos passos, mas já que vocês estão tendo nesse momento, pelo menos já vamos prestando atenção a cada um dos componentes, cada um o que significa, qual o nome de cada bloco, como é feita essa programação, de que maneira é utilizada a programação de robótica. Cada peça, por exemplo, aqui eu tenho uma peça, certo? Eu gostaria muito que você verificasse que tudo que nós mostramos aqui, nós mostramos aonde conectar. Quando você já tem esse entendimento e você chegar lá para programar ou para criar um projeto, você já vai reconhecer em cada um dos dispositivos as entradas a serem utilizadas. O que é entrada, o que é saída, aonde inserir cada pino, positivo, o negativo, o que é GND, qual é a parte mecânica, qual é a parte de programação, a porta de entrada, a porta de saída. Tudo isso é bastante interessante ressaltar para que você já saiba aí o que é, por exemplo, um sensor, um adaptador, um interruptor. Então, essas questões são muito interessantes você perceber ao longo das nossas explicações, dessas aulas que estão sendo levadas para você, para quando voltarmos aos nossos projetos em si, você ter ali já um parâmetro, já ter um entendimento do que significa, eu lembro, na aula tal, eu percebi que isso aqui é conectado dessa maneira. Então, é bastante interessante ressaltar isso aqui, para que vocês possam entender cada conceito. Senão, de nada adianta cada uma dessas estruturas serem mostradas, demonstradas, se você não puder reconhecer. Então, vamos começar novamente uma nova aula, onde nós temos aqui, tá? Na aula 5, conheceremos 2 novos recursos, sensor de controle remoto e o sensor de obstáculo, como eu acabei de falar sobre sensores, ok? Então, como vocês viram, essa é a aula 5 do nosso curso de robótica parte 3. Então, nós temos várias aulas aí relacionadas a cursos que nós estamos demonstrando. Esses cursos vocês fariam ali ao longo das aulas presenciais. Então, não é só a questão da prática em si, tem que ter uma teoria, uma prática com uma teoria, porque senão como é que você vai reconhecer cada peça, cada recurso? Como se chama o sensor disso, o sensor daquilo? Ele é analógico, ele é digital? É preciso entender, conhecer, para você saber onde ele é inserido em cada projeto. Senão não seria possível, não seria viável construir e programar. Então, nessa aula, vocês vejam bem, prestem bastante atenção, a estrutura mecânica que utilizaremos será a mesma do robô seguidor de linha, que vocês conheceram ali, viram como que ele é construído, tá? Essa estrutura mecânica, porém, não é necessário fixar o sensor de luz nela. Então, é preciso conectar os motores às saídas 4, como está sendo demonstrado aqui, e 8. Então, verifique que as conexões, certo? Precisam ser inseridas cada uma em seu lugar, para ver se o sentido de rotação do motor é o desejado. Ou se os fios devem ser invertidos, certo? Então, é necessário sempre fazer essa verificação antes, de acordo com o projeto. Então, começaremos entendendo o funcionamento do sensor de controle remoto. Controle remoto de infravermelho. Então, o que é isso? Um incrível recurso que podemos utilizar, que é capaz de nos proporcionar infinitas possibilidades nas funcionalidades de um projeto. Ele é um controle de infravermelho, é um controle remoto de infravermelho, tá? Então, como vocês podem perceber, deem bastante uma olhada, boa olhada, na verdade, nessa estrutura aqui, para vocês perceberem o que vai
ser demonstrado agora, tá? Ó, a leitura dos sinais enviados por controle remoto é feita por um sensor on-board do Modelix 3.6. Esse sensor, gente, é isso aqui, ó. Tá vendo aqui a demonstração para vocês, ó? Esse é o sensor de infravermelho, ó. IR é o sensor de infravermelho que fica aqui nessa estrutura entre o S3 e esse parafuso aqui, tá? Então, é preciso entender, perceber, reconhecer na hora de um projeto, por exemplo, nesse projeto. Quando nós o trabalharmos ali na construção da prática, é preciso entender qual o significado, qual a peça que vai ser utilizada, o que é o infravermelho, aonde nós vamos utilizar. Tá? Vejam que tudo tem aqui, ó. Nessa placa do Modelix, no nosso Modelix 3.6, nós podemos chamá-lo assim, é um microcontrolador ou multicontrolador, como você pode perceber, ou chamar. Nós temos diversas informações nele. Então, tudo deve ser conectado de acordo com o que está sendo mostrado. Tá? Ó, os circuitos analógico, digital, LCD, BIP, S-Luz, motor 1, motor 2, motores, né? Como você pode perceber, sistema Bluetooth, tá? Então, nós temos aqui essa demonstração, inclusive acelerador que está aqui, ó. Tá? Liga, desliga, alimentação. Tudo isso ao longo das nossas aulas, você precisa conhecer, entender, para poder programar corretamente. Para ter acesso a essa leitura, é preciso modificar a entrada analógica VAL1 para IR no painel de estados. Que painel de estados é esse, gente? Painel de estados fica lá dentro do nosso Modelix System, do nosso curso de programação. Vocês viram que existe o nosso Modelix System. Esse Modelix System é o nosso sistema, a nossa área de trabalho de programação. É onde nós criamos os blocos chamados de blocos de criação de fluxograma, onde nós utilizamos, modificamos no painel de estados, que é onde, quando conectamos a placa, nós temos aqui a janela do painel de estados. Vamos modificar VAL5 por IR. Então, antes de prosseguirmos a explicação, precisamos entender como funciona o controle remoto. E o que significa variável? Certo? Que variável? Essa IR aqui, que a gente acabou de modificar. Então, os controles remotos são dispositivos que enviam sinais em infravermelho. Cada botão que é pressionado no controle gera uma informação diferente. Isso significa que o sensor já acoplado ao Modelix 3.6 identificará cada botão como um valor diferente. Então, a imagem aqui, ó, ela ilustra a leitura do sensor quando um botão do controle remoto é pressionado. Nesse caso, a leitura foi 60, como você pode ver aqui, ó. Porém, cada botão enviará um valor diferente. Então, nós pressionamos esse botão aqui. Como é feita essa leitura, tia? Calma, você vai entender perfeitamente, tá bom? Quando transformarmos a entrada VAL5 em IR, significa que passaremos a utilizar uma variável chamada IR. Variáveis são usadas para gravar valores, no caso desse 60 aqui, tá? Que serão utilizados no fluxograma. O que é fluxograma? Quem lembra? Fluxograma nada mais é do que a programação com a qual inserimos ao nosso projeto o que o robô deve fazer. No exemplo anterior, a variável IR passou a ter um valor de 60 gravado, o que significa que o botão correspondente a esse valor foi pressionado. Então, você pode observar a variação dessas leituras através da barra de estados do software Modelix System, pressionando os botões do controle remoto apontado para o sensor e com o Modelix 3.6 no modo conectado. Então, é dessa forma que a gente vai fazer ali na prática. Então, nesse momento, você precisa apenas compreender o que vai ser feito na prática, ok? Então, é necessário pressionar os botões do controle remoto apontado para o sensor e com o Modelix 3.6 no modo conectado, acompanhar os diferentes valores de cada botão. Exemplo, isso aqui é um exemplo, tá? Ó,
Esses valores registrados na variável IR são utilizados principalmente em comparações dentro de bloco de decisão, como mostrado aqui na figura abaixo. Então, o exemplo que nós temos aqui, ó, de valores 50, 88, 6, tá? Isso é só um exemplo para você ter uma ideia de valores que poderão ser utilizados. Então, lá dentro do nosso software, se nós colocarmos um bloquinho de decisão, ele vai abrir essa janela de edição. E aí a nossa variável IR vai ser clicada, igual número. Que número nós vamos utilizar? Por exemplo, 88, depois sinal de OK. Por quê? Para quê? Então, nós vamos entender agora como isso significa. Programação em paralelo. O que é isso? Porque podemos fazer uma programação e uma outra em paralelo. Para quê? Antes de utilizarmos o controle remoto, aprenderemos um novo recurso do software, a programação em paralelo. Você já vai entender o porquê precisa aprender a fazer essa programação em paralelo, tá? A programação em paralelo nada mais é do que a criação de dois fluxogramas independentes, duas programações no mesmo programa. Ou seja, a utilização de dois ou mais blocos iniciar para criar rotinas que não se interferem. Por exemplo, deixa eu só citar um exemplo antes de continuar. Eu posso colocar o LED para acender e, ao mesmo tempo, eu posso colocar o bip para fazer um sinal sonoro. Então, ao mesmo tempo. Então, isso, se for, por exemplo, numa programação só, eu não consigo fazer ao mesmo tempo. Em duas programações paralelas, por exemplo, eu consigo fazer ao mesmo tempo o bip e o LED, o bip e o sinal sonoro, e o LED acender ao mesmo tempo, acender e apagar diversas vezes enquanto o sinal sonoro é emitido. Então, esse recurso é usado geralmente quando devemos ou desejamos utilizar dois sensores que controlam procedimentos independentes ou processos, como você queira falar. Um exemplo de aplicação desse recurso, para você ter uma ideia, é um carro também, tá? Então, acelerar a velocidade do carro e ligar o limpador de para-brisa são dois processos independentes. Então, dessa forma, para ligar o limpador de para-brisa, não importa se o carro está acelerando ou reduzindo a velocidade, pois um processo não interfere no outro, o que significa são duas ações paralelas. Então, nós montaremos um programa com rotinas em paralelo para a leitura de dois sensores, onde o onboard é distinto, tá? O interruptor S2 conectado à entrada digital 2, e o sensor de luz conectado à entrada analógica VAL0. Tá? Então, nós temos aqui para você visualizar, pressiona-se o botão S luz, tá? Para ativar a leitura do sensor onboard. A luz vermelha ao lado do botão deve ficar acesa, esse aqui. Aqui, LEDs amarelo e verde conectados à saída 10 e 11, respectivamente. Então, nós temos aqui para você perceber onde estão esses dois botões, tá? A luzinha está aqui, como demonstrado na imagem maior. Aqui nós temos o sensor de luz conectado à entrada VAL0, que ele está aqui, ó. O interruptor S2 conectado à entrada digital 2, tá? Então, modificamos a saída 2 para a entrada 2. Vocês viram que nós podemos modificar saídas e entrada tranquilamente. E a leitura da entrada analógica VAL0 para bits. Primeiramente, devemos saber se o interruptor onboard conectado à entrada 2 foi acionado. Então, para isso, nós vamos iniciar, tá? Bloquinho iniciar na área de trabalho, esse aqui. E em seguida, já vamos direto para o bloco de decisão, que vai abrir essa parte aqui, que é uma janela de edição. Então, esse bloquinho aqui de decisão, nós vamos arrastar ele. E no bloco de decisão, selecionar a entrada 2 e verificar se a mesma está ligada, botão OK. Feito isso, se a entrada 2 estiver ligada, vamos colocar aqui uma saída, um bloquinho de saída. A saída 10, onde está conectado o LED amarelo, será ligada. Então, nós vamos colocar esse bloquinho de saída, acionar a saída 10, ó, clicar aqui em ligar, e a ferramenta de linha para conectar a opção sim do bloco de decisão. Então, lembra que o bloco de decisão é sim ou não? Nesse caso, o sim nós vamos utilizar. Se a entrada 2 estiver desligada, usamos um bloco saída para desligar a saída 10, perdão.
Então, nós vamos colocar um novo bloquinho saída aqui embaixo para ligar com o não. Então, quando abrir essa janela de edição, vamos utilizar aqui saída 10, desligado, ok. E vamos conectar com o não. Então, vamos usar a ferramenta linha para que os blocos saída voltem para o bloco decisão, formando um loop, onde o estado de entrada será verificado todo o tempo. Então, se sim, mandar a saída 10 ligar. Se não, mandar a saída 10 desligar. Paralelamente, faremos um novo fluxograma ao lado desse que acabamos de criar. Começaremos, tá? Ó, botão iniciar, e vamos verificar se o sensor de luz on-board conectado à entrada VAL 0 fará uma leitura menor que 150. Para isso, usamos um bloquinho de iniciar e um bloquinho de saída. Então, nós vamos utilizar o bloquinho. Na verdade, nós vamos usar um bloquinho de decisão primeiro, tá? Então, vamos verificar se VAL 0 é menor, colocar o número, 150, e um OK. Então, quando houver sombra sobre o sensor de luz, ou seja, quando a leitura for menor que 150, o LED verde conectado à saída 11 ficará ligado. Olha que interessante. E aí, depois do bloco decisão, vamos colocar o bloco saída. Aí, o bloco saída vai abrir essa janela de decisão aqui de edição, na verdade. Então, nós vamos pegar aqui a saída 11, clicar em ligar e OK. E vamos conectar com o sim. Caso a condição não seja atendida, a saída 11 será desligada. Então, nós vamos criar um novo bloco de saída, colocar aqui embaixo e editar, saída 11 desligada, OK. Conectar com o não aqui. Usando a ferramenta linha, conectamos o bloco saída ao bloco decisão, formando um loop. Seu fluxograma deve ter uma aparência semelhante ao mostrado abaixo. Olha aqui, os fluxogramas independentes funcionando todos ao mesmo tempo, só que de maneira independente. Então, nós temos aqui 2 fluxogramas, que é como eu falei antes, enquanto algo acende, algo faz sinal sonoro, ou como o exemplo do carro que foi mostrado ali para vocês, que quando ele acelera, também pode ser ligado o botão, o para-brisa pode ser acionado, tá? Então, utilizando o software Modelic System, executamos o fluxograma no modo conectado. Note que nesse programa existem 2 blocos iniciar, que por consequência geram 2 fluxogramas diferentes. Isso significa que cada um desses fluxogramas funcionará independente do outro. Observando os fluxogramas, podemos notar que, se o botão da entrada 2 estiver acionado, a leitura do sensor de luz não fará qualquer diferença na leitura da entrada 2. Ao simularmos esse fluxograma no modo conectado, podemos comprovar a execução do fluxograma em paralelo, acionando e desligando os LEDs através dos sensores em tempos diferentes e de forma totalmente independente. Para programarmos o robô de forma a permitir seu funcionamento através do controle remoto, será necessário o uso do recurso da programação em paralelo. Essa que vocês acabaram de perceber aí, tá? Ó. Então, fluxograma 1. Agora que conhecemos a programação em paralelo, nós vamos dar início a um fluxograma. Então, primeiro vocês viram aqui que o fluxograma pode ser criado em paralelo, mais de um ao mesmo tempo. Inclusive, esse fluxograma aqui nós tivemos apenas 2, mas poderíamos criar 3, 4, quantos fossem necessários para que possa ser demonstrado aqui que vocês podem usar várias funções ao mesmo tempo. Como puderam perceber, nós temos aqui, ó, iniciar. Esse é um fluxograma, esse aqui é outro. Então, iniciar, se a entrada 2 está ligada e a resposta for sim, mandar a saída 10 ligar também. Então, nós conectamos aqui para que possa ser feita novamente essa pergunta e a resposta sim ou não. No caso da entrada 2, a resposta for não, não estiver ligada, então mandamos a saída 10 desligar e voltamos para a pergunta. Então, esse é um fluxograma, um exemplo de um fluxograma. Aqui nós temos o outro do lado, mas poderia ter o 3, o 4, como eu falei anteriormente para vocês. Então, nós temos aqui o iniciar. Se VAL 0 menor que 150, a resposta for sim, então nós temos mandar a saída 11 ligar. E pergunta-se novamente com o loop que foi criado aqui. No caso da resposta não, se for maior, porque aqui eu estou perguntando se for menor. Se for maior, que quer dizer a resposta não, mandar a saída 11 desligar.
Então, nós temos aqui as ferramentas de linha, que fez um loop de pergunta e resposta, no caso do sim e no caso do não, funcionando paralelamente. Então, algo vai ligar e algo vai desligar, independente um do outro. Isso pode acontecer com vários fluxogramas funcionando ao mesmo tempo. Tá? Na nossa próxima aula, então, nós continuaremos criando um novo fluxograma, tá? Nós daremos início ao fluxograma com o controle remoto, com as funções e com os valores. Então, para que você possa perceber, nós continuaremos a partir daqui. Nesse momento, quero apenas que você compreenda, que você entenda a funcionalidade de cada um desses botões que cria o fluxograma. O que significa essa programação? Para que ela é feita? De que maneira utilizaremos a função paralela? Então, é importante ressaltar isso, tá bom? Então, aguardo você na próxima aula para que possamos juntos continuar entendendo esse conceito de programação de robótica.